Boa noite a todos, boa noite ao José Carlos. E comuniquem, por favor, se o som está ok, a imagem, tudo ok. Obrigada, Soninha. Então vamos começar? Sim, obrigada, viu? Obrigada a todos, boa noite aos que estão chegando, a Fátima. Boa noite a todos que vão chegando devagarinho, né? Para nós iniciarmos, eu escolhi uma oração do livro A Luz da Oração, de Francisco Cândido Xavier. Esta oração é pelo Espírito Aniceto e é uma oração muito bonita, vai ser a nossa mensagem de abertura e também o prelúdio da nossa oração dessa noite, ok? Vamos lá? Peço a todos vocês já para começarem a sintonizar, que a mensagem vai ser uma mensagem e oração, ok? Senhor, ilumina-nos a visão de trabalhadores imperfeitos. Justo juiz ampara os criminosos e transviados. Construtor celeste restaura as obras respeitáveis, ameaçadas pela destruição. Divino médico, salva os doentes. Amigo dos bons, regenera os maus. Mensageiro da luz, expulsa as trevas que ainda nos rodeiam. Emissário da sabedoria, esclarece-nos a ignorância. Dispensador do bem, compadece-te de nossos males. Advogado dos aflitos, reajusta os infelizes que provocam o sofrimento. Sumo libertador, emancipa-nos a mente, encarcerada em nossas próprias criações menos dignas. Benfeitor do alto, estende compassivas mãos a todos aqueles que te desconhecem os princípios de amor e trabalho, humildade e perdão nas zonas inferiores da vida. Senhor, eis aqui os teus servos incapazes. Cumpra-se em nós a tua vontade sábia e justa, porque a nossa pequenez é tudo o que possuímos, para que em teu nome possamos esperar a nossa própria redenção, hoje, aqui e agora. Assim seja. Senhor Deus, te agradecemos o momento de aqui estarmos, essa prece, reflexão, possa ter envolvido os nossos corações, nos amparando nas nossas emoções menos felizes, amparando aqueles que se encontram conosco, aos nossos amigos e inimigos, encarnados e desencarnados. Olhai também, Senhor, pelo nosso planeta Terra, por cada um que aqui habita, encarnado ou desencarnado, para que possa, Senhor, através dessa prece, somada a tantas outras, envolver a todos nós num clima de paz, de amor e de fraternidade universal. Gratidão por essa prece de Aniceto, que se chama Oração dos Aprendizes. Ajuda-nos, Senhor, hoje e sempre, a aprendermos contigo, com o próximo, uns com os outros. Muito obrigada. Que assim seja. Boa noite a todos que estão chegando aí devagarinho. A Glória, a Márcia, a Angélica Serenário, a Célia, a Leida. E vamos à nossa conversa dessa noite, intitulada, o nosso assunto dessa noite, Os Limpos de Coração. Esse assunto, ele faz parte do Sermão da Montanha. Nós sabemos que os montes, eles são igualmente símbolos de veredas difíceis da nossa vida. Representam muitas vezes obstáculos ou outras tantas dificuldades nas quais nós precisamos realizar a remoção ou superar essa dificuldade para que nós possamos, com isso, sustentar, fortalecer e ampliar a nossa fé no Pai e seguir o nosso caminho. Mas nós também podemos interpretar os montes como aquela subida necessária que simboliza a nossa evolução, principalmente a nossa evolução espiritual. E o Sermão do Monte, que representa
A implantação do reino de Deus aqui entre nós, ele, portanto, esse símbolo, o monte, ele representa a necessidade que temos de subirmos para podermos ampliar e aprofundar a nossa visão da vida. Precisamos sair dos vales aonde habita muitas vezes as sombras e as trevas e ir na direção da luz mais acima. Portanto, subir essa montanha é um desafio para todos nós, mas é também uma grande necessidade. Uma necessidade que nos trará futuramente profundas realizações. Porque quanto mais nós vamos nos empenhando na autossuperação, maior também é a nossa realização interior. Não tem alegria maior ou alegria tão duradoura quanto aquela da autossuperação. Nos dizeres popular, ou como nos apresenta muitas vezes a televisão e os seus comerciais, não há acreditar que compre isso. E é verdade. Que possamos galgar o morro das nossas dificuldades, vencê-las, para que nós possamos chegar lá em cima, no topo dessa montanha, e termos uma visão mais abrangente de toda a nossa existência. Que é isso que nós precisamos fazer. Nós viemos aqui, o propósito de nós estarmos aqui é aproveitarmos todo o manancial do plano material, que é nada mais, nada menos que um instrumento de evolução para nós espíritos, e granjearmos aqui todos os conhecimentos espirituais e também intelectuais que pudermos granjear. É para isso que nós estamos aqui, encarnados nesse planeta. Então vale a reflexão do que nós estamos fazendo da nossa encarnação. Ela tem servido para nós galgarmos um plano melhor de existência? E quando eu falo de existência, eu estou falando da nossa real existência, que é a vida espiritual. Eu tenho me empenhado em desenvolver os meus melhores sentimentos através das convivências humanas para eu me tornar uma pessoa um pouco melhor do que eu fui ou do momento em que cheguei aqui na Terra. Essa tem que ser a nossa reflexão. O assunto dessa noite, ele faz parte então do Sermão da Montanha, e ele representa uma das bem-aventuranças do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, ele abre com as bem-aventuranças, que são 9 passos para nós alcançarmos o entendimento e a vivência do reino dos céus, ou a perfeição moral a qual nós estamos buscando. Então, são 9 passos iniciais para nós iniciarmos o entendimento e a vivência do reino de Deus. O reino de Deus, nós sabemos que não é uma localização geográfica. O reino de Deus, ele está dentro de nós. Ele representa a nossa consciência desperta. Porque é lá, na consciência, que está escrito as leis de Deus, conforme a questão 621 do Livro dos Espíritos. Então, o Sermão do Monte, ele é de suma importância para nós desenvolvermos toda a moralidade suficiente para nós alcançarmos essa vivência do reino dos céus. Então, as bem-aventuranças são 9 passos, em que cada passo das bem-aventuranças nós vamos aprender preferencialmente uma virtude. Como, por exemplo, a primeira virtude que nos ensina a bem-aventurança é a humildade, depois vem a resignação, depois vem a brandura ou a mansuetude, depois a questão da justiça, depois a questão da misericórdia. E essa noite, precisamente, nós vamos falar do coração limpo. O que representa o coração limpo? Porque Jesus disse assim: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E aí a nossa conversa dessa noite é fazer algumas reflexões sobre o que representa essa pureza de coração. Falando um pouquinho do texto, do contexto,
Nós temos que entender que nessa época em que nosso Senhor Jesus Cristo proferiu essas palavras, os líderes religiosos judaicos, eles insistiam que era necessário, né, realizar, né, a pureza através de uma série de cerimoniais e que, portanto, a pureza, a gente conseguia se purificar com determinados rituais, com determinadas cerimônias e que desta forma, então, a gente conseguiria se purificar. Mas o que vinha tratar Jesus? Jesus vinha mostrar que a verdadeira pureza, ela deve ser realizada dentro do coração dos homens, ou seja, a real pureza nasce da transformação dos sentimentos ruins em sentimentos moralizadores, em bons sentimentos do nosso coração. Então a proposta de Jesus era limpar o coração do homem, ou seja, fazer uma limpeza em seus sentimentos. E também não só representava essa limpeza de coração, mas representava também o caráter, o comportamento deste homem na sociedade, como um reflexo desta limpeza de coração. Então era isso que Jesus vinha dar ênfase. Ele vinha mostrar que a única forma da gente começar a se purificar era limpando os nossos sentimentos, o nosso coração. Então a proposta de Jesus era muito mais ousada, porque para nós nos purificarmos não adiantava uma coisa externa, um culto, uma cerimônia externa. Não era uma questão de comportamento tão somente externo, mas a limpeza de coração era verdadeiramente a limpeza que importava, porque era a limpeza interior deste homem, a limpeza dos seus sentimentos. E aí sim, ela se refletiria naturalmente no comportamento, no caráter deste homem. Então a proposta de Jesus era muito mais ousada e também era, sem sombra de dúvidas, uma proposta muito mais difícil, porque é muito mais fácil fazer parte de um culto, de uma cerimônia de purificação, do que verdadeiramente transformar os nossos sentimentos, transmutá-los. Isso é muito mais difícil, né? Como vocês já sabem, esse assunto então faz parte, é uma das bem-aventuranças. A palavra bem-aventurança é uma palavra em hebraico que significa em marcha. E é bem interessante, né, que você está falando do Sermão do Monte. Nós precisamos empreender essa marcha para subir esse monte e alcançarmos a nossa purificação, a nossa visão mais ampla e mais profunda da vida. Então a palavra bem-aventurança, que significa em marcha, ela já mostra para a gente o dinamismo da nossa vida. A vida, ela precisa ser dinâmica, nós precisamos empreender o trabalho de melhorar a nossa vida. Esse trabalho de melhorar a nossa vida, ele significa o autoconhecimento e a reforma íntima, que é o que mais se fala dentro da doutrina dos espíritos. E se a gente não fizer isso, vai ser muito complicado a nossa vida. Não adianta só a gente armazenar ou sugar, ou colher e colher informações da doutrina dos espíritos, ou ficar só estudando e não tentando colocar em prática esses ensinamentos na vida de relação. Que esse que é o maior de todos os desafios, é colocar os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo em prática no dia a dia, principalmente quando a gente é chamado a conviver com pessoas extremamente difíceis. É ali que nós somos testados, mas é ali também que a gente ganha a grande oportunidade de desenvolver as virtudes que estão latentes, em potencial, em semente dentro dos nossos corações. É com essas pessoas que nós temos essa oportunidade. Porque eu sempre brinco com vocês, como é que a gente vai desenvolver paciência convivendo com os espíritos puros, que já são totalmente mansos, brandos e pacíficos? É fácil ser brando e pacífico com eles, porque eles também não irritam a gente, eles não provocam a gente. Agora, o difícil mesmo é ser brando e pacífico com uma pessoa que fica te futucando, que fica te alfinetando 24 horas.
Ali é que é difícil ser brando e pacífico. Mas é justamente ali que a gente tem oportunidade de desenvolver a mansuetude. Não é uma lição fácil. Se fosse fácil, eu costumo falar que se fosse fácil não era aprovação, era aprovação, porque já estava tudo aprovado, já estava tudo pronto. Então, se fosse fácil, nós não estaríamos aqui encarnados num planeta de provas e expiações. Ou talvez nem precisássemos mais encarnar. Então, essa é a nossa inicial introdução e a nossa inicial reflexão. Muito bem, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim na questão de número 10, logo no início, que ele está tratando do assunto Deus, logo nas primeiras questões do Livro dos Espíritos, tratam sobre Deus, sobre seus atributos e etc. e tal. Então, na questão 10, Kardec faz a seguinte pergunta: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E aí a resposta dos Espíritos é uma resposta bem curta, mas que dá pano para manga para a gente pensar. A resposta é não. Falta-lhe para isso o sentido. O sentido na seguinte questão. Tanto o sentido de órgãos físicos que a gente não tem como abranger a percepção total de Deus, mas também o sentido moral também. Nós não podemos ainda, pelo pouco de moral que nós temos desenvolvidos, ter essa compreensão mais abrangente da natureza divina. Quanto mais nós evoluirmos, mais nós vamos entender a natureza íntima de Deus. É claro que entender toda a natureza íntima de Deus não é possível a nós que somos criaturas perfectíveis e não seremos jamais perfeitos, seremos sempre perfectíveis, ou seja, estaremos sempre no caminho na direção da perfeição, mas nunca seremos perfeitos como Deus, porque se fôssemos perfeitos como Deus, nós seríamos Deus também. Mas, então, para nós nos falta muito chão para entender. Não temos suficiente bagagem para compreender a natureza íntima de Deus. Ainda nos falta muita evolução. Na questão 170, então, Kardec fala assim: o que fica sendo espírito depois da sua última encarnação? Porque a gente fica pensando, então, quando eu chegar talvez na minha última encarnação, que eu não precisar mais encarnar, aí eu vou entender tudo, né? Vamos lá ver. O que significa sendo espírito depois da sua última encarnação? Resposta: espírito bem-aventurado, puro espírito. Então, as bem-aventuranças são 9 passos que nós precisamos subir para chegarmos, para galgarmos, chegarmos a ser um espírito puro. E aí, como espíritos puros, que seremos, não sei quando, mas vamos ser, nós poderíamos cada vez mais entender a natureza íntima de Deus. Mas para nós entendermos mais ainda sobre Deus, nós teremos que chegar a ser esses espíritos puros. Como Jesus é um exemplo de espíritos puros. Aliás, Jesus é um desdobramento deste, é um espírito crístico, é um espírito que é chamado a administrar o universo, porque já se encontra em comunhão perfeita com o Pai. E é chamado, portanto, a administrar todo o universo. Olha que bonito. Um dia nós poderemos administrar esse universo, que é a nossa herança, porque nós somos filhos de Deus e nós somos herdeiros do universo. Então, quando nós conseguirmos entender com toda a profundidade os 9 passos, que são as bem-aventuranças, que nós conseguirmos compreender e viver com profundidade esses 9 passos, nós seremos um dia puro espírito. Olha que delícia. Não está longe isso. Tão longe assim quanto a gente imagina. Interessante essa bem-aventurança que fala: bem-aventurados puros de coração, porque perceberão a Deus. É que Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, ele aqui, com esta bem-aventurança, ele estabelece uma íntima relação entre a limpeza de coração e a percepção de Deus. O que a gente viu nas outras 2 questões do Livro dos Espíritos, que tem todo sentido. Que quanto mais nós nos purificarmos, quanto mais nos moralizarmos, menos influência da matéria nós teremos. E mais moralizados sendo, portanto,
mais nós seremos capazes de entender a natureza íntima de Deus. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele colocou esta condição na bem-aventurança e nós vamos ver que ela faz ressonância com essa pergunta de número 10, feita por Allan Kardec, e a resposta que os Espíritos deram para Allan Kardec. Ela está casada, que quanto mais nós formos evoluídos, mais nós vamos poder perceber, não completamente, claro, a natureza íntima de Deus, completamente não, mas cada vez mais entenderemos sobre Deus, isso sim. E quanto mais a gente conseguir limpar o nosso coração, mais nós estaremos próximos de sermos espíritos puros, porque puros são aqueles que não estão mais sofrendo a influência da matéria, as vicissitudes do plano e da dimensão material, ou que estas suscitam em nós. Então precisamos, com urgência, limpar os nossos corações. Bom, quem são os puros de coração? Isso eu fui buscar no Evangelho dos Humildes, de Eliseu Regonati, ele diz assim: ser limpo de coração é não dar abrigo às paixões inferiores. Então vai ao encontro novamente. Tais como o ódio, a inveja, a maledicência, o orgulho, a concupiscência, e todas as outras que a gente puder imaginar, qualquer outro defeito, qualquer outro vício que nós pudermos imaginar. Então a gente já vai começando a compreender que essas paixões inferiores, como o orgulho, o ódio, a inveja, a maledicência, são eles que sujam o nosso coração. Então, bem-aventurados os limpos que perceberão a Deus, é preciso fazer essa faxina no nosso coração. É preciso limpar o nosso coração para nós podermos ver Deus. Então a gente já vai vendo o que a gente precisa limpar, tarefa bem complexa. Por isso que a gente não realiza isso nas primeiras reencarnações. Mas a gente precisa dar o passo agora. Agora é a hora da gente começar a dar esse passo. A gente já tem nós já temos muitos e muitos conhecimentos. E nós já podemos começar a dar os primeiros passos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 8, que vai tratar sobre esse assunto, no item 3, a espiritualidade coloca assim: a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Interessante essa colocação. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. A primeira bem-aventurança, né, que abre o Sermão do Monte, é bem-aventurados os pobres de espíritos, que vai trabalhar sobre a questão da humildade. E a gente vê que essa virtude é a basilar, é a virtude-chave para abrir todas as outras. Se eu não tenho humildade, eu não consigo ter as outras. Não vou conseguir ter. Se eu não tiver humildade, a humildade significa o reconhecimento daquilo que sou em verdade. O reconhecimento, a capacidade de enxergar o quanto eu sou orgulhosa e egoísta. Esse é o primeiro passo. Por quê? Porque eu só vou poder trabalhar essas duas chagas da humanidade se eu enxergar elas em mim. Se eu não enxergo que eu sou uma pessoa orgulhosa e egoísta, como eu vou poder trabalhar uma coisa que eu não sei se eu tenho? Eu posso supor, mas se eu não vejo, eu não sei se tem. Então, a humildade é a virtude-chave. Quando a gente consegue ter, né, desenvolver a humildade, a gente consegue enxergar automaticamente o nosso orgulho e egoísmo. A gente começa a perceber atitudes orgulhosas, atitudes egoístas. E com isso, com essa percepção, é o primeiro passo para começar a limpar o coração. É o primeiro passo, limpando o coração, a gente consegue cada vez mais entender, apurar a lei de Deus e, ao mesmo tempo, colocar esta lei de Deus em prática. E quanto mais eu entendo a lei de Deus, quanto mais eu ponho em prática a lei de Deus, mais e mais eu limpo meu coração, mais e mais eu me torno uma pessoa virtuosa, mais e mais eu me torno humilde, mais e mais eu me torno simples, mais e mais eu me torno misericordiosa, mais e mais eu me torno amorosa. As virtudes estão todas ligadas, é isso que Jesus quis mostrar para a gente. Mas para abrir o nosso coração, começar a limpar, para a gente poder desenvolver todas as outras virtudes, a virtude-chave é a virtude humildade. Sem humildade eu não vou enxergar quem eu sou.
Se eu não enxergar quem eu sou, eu não vou encontrar lá o orgulho e o egoísmo, que são as chagas da humanidade. Então a gente já vai vendo como tudo está tão amarradinho dentro de nós, né? É preciso entender isso. O que será que é orgulho? O que será que é egoísmo? Vamos lá procurar uma definição para a gente começar a ter uma facilidade, um acesso maior a nós mesmos. E diz lá que tanto o orgulho quanto o egoísmo, a gente vai ver as definições, nós vamos ver também que são sentimentos de privação e escravidão. O que vai em ressonância com a própria doutrina dos espíritos, né? Porque a gente sabe que enquanto a gente está sendo guiado pelo orgulho e egoísmo, que são as chagas da humanidade, nós estaremos privados do amor, né? Nós estaremos privados da simplicidade, nós estaremos sendo privados de uma série de coisas, até da percepção maior do nosso Criador, do nosso Pai. E nós estaremos escravos das pessoas, não escravos de nós mesmos, porque estaremos ali jungidos, amarrados, acorrentados a sentimentos que nos mantêm presos aos ciclos reencarnatórios de dor. Então vamos construindo a nossa ideia essa noite. O que é o egoísmo? O egoísmo, diz lá, é uma atitude voltada para os interesses próprios, com pouca ou nenhuma atenção às necessidades alheias. Então quando a gente não tem assim, a gente não é capaz de ter empatia pelas pessoas, porque a coisa vai mais longe. Não é só eu não dar atenção às necessidades dos outros. É quando também eu não me coloco no lugar dos outros. Eu também estou dando pouco ou nenhuma atenção à necessidade da outra pessoa. Então a empatia faz parte, é o primeiro processo que a gente tem que ser empático, é estar aberto para sentir o outro. Nada melhor do que sentir o outro, mas é bem verdade, quando a gente sente o outro, a gente também se sente. Então tem que ter muita coragem para se perceber, para perceber a outra pessoa. Então o egoísmo, né, é essa incapacidade, né, de ter atenção com relação às necessidades do outro. Quando a gente só pensa em nós próprios, nos nossos próprios interesses. E aí a gente deu um exemplo que a empatia também faz parte. Se a gente não sente empatia pelas pessoas, a gente também não está dando atenção real às necessidades das outras pessoas. Mas o que é o orgulho? O orgulho é um sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor, com a própria honra. Quando exagerado, dizem, denota pretensão de superioridade e até arrogância. Quando ele é muito exagerado, a pessoa chega a ser arrogante. É um sentimento que pode desencadear muitos problemas nos relacionamentos, já que está associado à dificuldade em ceder e admitir seus erros e seus defeitos. Então, o orgulhoso é aquele que acha que está acima do bem e do mal. É aquele que acha que ele nunca está errado. Quem está errado é os outros, são as circunstâncias, menos ele. Então, é uma pessoa que dificulta o viver, claro. Porque na vida de convivência, a gente tem que entender que aqui, na nossa condição de espíritos imperfeitos que somos, ninguém erra sozinho. Então a gente tem que entender que na vida de relação, quando alguma coisa dá errado, não dá errado porque só um errou. Pode ser que um tenha errado menos, mas em geral é porque os dois cometeram alguma falha. Então, para que a vida de relação dê certo, é necessário que cada um enxergue os seus problemas. E é necessário que cada um se comprometa em resolver os seus problemas para facilitar a vida de relação. É esse momento que nós estamos vivendo aqui na Terra. Por que a vida aqui na Terra é tão sofrida? Não é tão sofrida porque ainda temos dentro de nós orgulho e egoísmo. Então isso gera misérias sociais, mas não só misérias no sentido físico, mas no sentido também das relações, porque dificultam as relações. Então gera uma série de outras misérias na sociedade. Então é hora de nós termos coragem, de nos tornarmos mais maduros e enxergarmos aonde foi que o meu orgulho e egoísmo levou aquela relação a um processo de conflito, a um processo de sofrimento. E aí eu ver qual é a minha parte, me responsabilizar
e melhorar aquela relação. Ter coragem para viver isso. A hora é agora, gente. O planeta de regeneração já está aí, já está sendo implantado. A cada dia que passa, nós estamos mais próximos do mundo de regeneração e cada vez mais distantes do mundo de provas e expiações. Então é hora da gente começar a estabelecer relações mais maduras uns com os outros. Mas eu digo isso ambos os lados, né? É hora de fazermos isso. Bom, a passagem nossa, dando seguimento, fala sobre a higienização do coração. Então há corações limpos e há corações sujos na humanidade. Eu não sei aonde estão os nossos corações, eu sei onde está o meu. Eu sei quando o meu coração está limpo, que é quando eu consigo viver, ou eu me esforço ao máximo em viver as virtudes, os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E sei quando o meu coração está sujo, quando eu me deixo arrastar, me deixo levar ainda, por estar escrava ainda do meu orgulho, do meu egoísmo. Então ali eu sei quando o meu coração está limpo e quando o meu coração está sujo. A Fátima está colocando assim para a gente resiliência. Mas eu não sei se é bem isso que você está colocando, Fátima. Me perdoe se eu te interpretar errada. Mas a gente está precisando viver um momento de resiliência, né? Talvez é isso que você quis exortar aí para todos nós. Podermos começar agora a limpar os nossos corações, melhorar as nossas relações uns com os outros. Você me desculpe se eu interpretei errado. E se eu interpretei errado, me faça correção, por favor. Então, como eu disse para vocês, eu sei às vezes quando eu ajo com o meu coração limpo, eu sei quando eu ajo com o meu coração sujo. E quanto é ruim a gente agir com o coração sujo e depois olhar e falar assim, ah, meu Deus, eu já sabia a lição e errei de novo na lição. Aí o que a gente faz? O que a gente faz? A gente vai lá, retroage e começa tudo de novo, gente. E quantas vezes a gente deve fazer isso? A gente deve fazer quantas vezes for necessário na nossa vida. Infinitamente, se for necessário. É isso que a gente tem que fazer. Mas Jesus fala a necessidade de limpar o coração. Mas de que forma que eu vou começar a fazer essa limpeza de coração? Como é que será que eu começo a fazer a limpeza do meu coração? E para isso, eu fui buscar subsídios na nossa doutrina, que é o que a gente entende. E está lá na 919 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta. Vocês já devem saber essa pergunta. Mas vamos lembrar ela. Qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Porque é o que eu tenho que fazer. Eu tenho que resistir à atração do mal para começar a limpar o meu coração. Então, qual é o meio prático? Um meio que seja fácil para eu fazer. Nada complicado, não me dê uma fórmula muito complexa para eu realizar, mas me dá um meio prático, mas me dá também algo que seja prático e eficiente, porque tem coisas que são práticas e não são eficientes. Então, eu preciso das duas coisas juntas. E aí, os espíritos respondem com muita tranquilidade para todos nós. Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, o processo é esse, da gente fazer o autoconhecimento. Quando? No final de semana? Não. O autoconhecimento tem que ser realizado todos os dias. Todos os dias a gente tem que fazer um balanço da nossa vida. O ideal seria que em cada momento da nossa vida, a gente fizesse um balanço da nossa vida. Eu estou agora interagindo com vocês, que eu já faço esse balanço assim que acabar. Como é que foi a minha interação com vocês essa noite? Então já é necessário agora. Se eu sair daqui na porta, encontrar uma pessoa, um familiar, e eu responder qualquer coisa, eu já fazia o balanço ali na hora. Por que eu respondi assim e eu não respondi assado? Por que eu senti isso e eu não senti assado? Essas coisas são importantes dentro de nós. Qual é a emoção que agora habita no coração de vocês? Eu estou fazendo essa pergunta, vocês não precisam responder aqui para mim, não. Mas responda para vocês, qual é a emoção que está dentro do coração de vocês? Uns podem estar com aflição, outros podem estar agora tristes, outros podem se sentir cansados, outros talvez vieram até aqui essa palestra para renovar as forças, porque se sentem com pouca fé, com poucas esperanças em dias melhores. Essas perguntas que a gente tem que fazer,
Mas por que, Nir? A tristeza suja o coração? Suja, ela não é virtude. A falta de fé também não é uma virtude, ela também vai sujar o meu coração. Então eu tenho que trabalhar esses aspectos dia após dia, horas após horas, no meu coração e perguntando para mim por que hoje eu estou com pouca fé? Por que hoje eu estou mais cansada do que eu estava ontem? É porque eu trabalhei mais ou será que tem alguma emoção que está me cansando? Essas coisas que nós precisamos fazer no nosso dia a dia, ao escutar o nosso coração. Né? Eu sei que ao escutar o coração, tem dia que não é mole, porque tem dia que ele fala umas coisas que é doída, mas a gente precisa ir lá e trabalhar com essas coisas. Como é que eu trabalho com a dor no meu coração? Dando colinho, mas dando direção. Como é que a gente consola um amigo? A gente não dá um pouco de colo, mas ao mesmo tempo a gente dá palavras que direcionam ele? É assim que a gente trabalha com as dores do nosso coração. A gente dá colinho e dá direção. Porque a direção é importante, não fica só no colo embalando e não faz nada. Mas a gente dá o colinho e dá a direção. É a mesma coisa que a gente faz com os nossos amigos, a gente faz com os nossos corações também, todos os dias. Porque tem dia que a gente está assim, a gente está precisando de mais colinho. Mas a gente sempre vai aliar também um pouquinho de direção. A direção sempre é muito importante. Afinal de contas, todos nós queremos chegar lá no cume desse monte para podermos verdadeiramente sermos vitoriosos sobre nós mesmos, não sobre os outros. Porque a maior vitória é sobre nós mesmos. Nós não viemos aqui superar ninguém, nós viemos nos superar. Né? Tem uma lição de um livro Deus Conosco, Emmanuel, a lição 385, que fala assim: quando a pureza estiver conosco. Eu vou ler alguns trechos para a gente fazer algumas reflexões sobre a necessidade de fascinarmos os nossos corações. E Emmanuel vai nos dar algumas dicas ali que a gente tem que pegar dessa mensagem, porque são dicas importantes. Ele começa assim, nessa lição, para nos ajudar a fazer a limpeza do nosso coração. Quando a pureza, ele está falando da limpeza, pureza de coração. Quando a pureza estiver em nossos olhos, fixaremos na cicatriz do próximo a desventura respeitável do nosso irmão. Então, quando nossos olhos estiverem puros, nós não vamos ver tão somente o mal do outro, mas nós vamos ver as cicatrizes dele, o quanto ele tentou vencer a si próprio. É uma das reflexões que a gente pode fazer. Porque às vezes o nosso coração se suja porque a gente olha muito para as pessoas e faz críticas, nós fazemos às vezes julgamentos quanto aos comportamentos dos outros, né? Então, quando a gente olhar para aquele irmão que está ali naquela dificuldade, mas a gente enxergar a cicatriz dele, que representa a desventura dele, e lembrar que a gente também tem cicatriz, a gente também tem desventura, nós também já andamos mal, e há dia que a gente suja o nosso coração com os maus pensamentos. A gente vai entender que assim, o outro erra, mas eu erro também. E ali fica aquelas cicatrizes. E é assim a vida. Mas a gente precisa purificar os nossos olhos. Olhar para o nosso irmão de uma outra forma. Entender que ele comete erro, mas nós cometemos. Mas ele também está a caminho, vamos seguir. Né? E Emmanuel fala assim: quando a pureza morar em nossos ouvidos, receberemos a calúnia e a maldade nelas, sentindo o incêndio e o infortúnio que ainda lavram no espírito daqueles que nos observam sem o exato conhecimento de nossas intenções. Então, quando a gente conseguir purificar o nosso coração, nós vamos acolher a calúnia e a maldade, entendendo que aquele irmão está a caminho, que o julgamento que ele faz a meu respeito não corresponde exatamente à pessoa que eu sou. Mas ele julga com a capacidade que ele tem, assim como eu julgo com a capacidade que eu tenho. A minha capacidade é falha, porque eu sou um espírito imperfeito. E se ele também é um espírito imperfeito, ele também julga como eu, cheio de falhas. E aí, se meu ouvido começar a ficar puro, eu vou entender isso.
Isso é purificar o ouvido. É fazer o entendimento que aquele irmão ainda está longe, muito longe de um bom julgamento a respeito do próximo. E aí eu vou seguir melhor purificando o meu coração. É isso aí, Cristina. Eu é que agradeço a reflexão. Eu também tenho feito as minhas reflexões e que possamos estar juntos nas nossas reflexões internas, né? Esse momento aqui a gente troca uns com os outros, apesar de estarmos distantes fisicamente, mas vibratoriamente, emocionalmente, nós estamos próximos uns dos outros. Eu também tenho guardado nos meus corações muitas reflexões e tenho feito muitas outras sobre, por exemplo, o que eu tenho feito da doutrina espírita em minha vida e o que eu tenho feito dos ensinamentos recebidos pela doutrina e por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa tem sido muitas minhas reflexões do meu dia a dia. Faz parte, né, do meu processo de limpeza do coração. Emmanuel, continuando, fala assim: quando a pureza demorar-se em nossa boca, a maledicência surgirá junto de nós por enfermidade lamentável do amigo que nos procura, vinculando-lhe o veneno, e saberemos fazer o silêncio bendito com que possamos impedir a extensão do mal. Então, quando eu começar a limpar o meu coração, eu vou frear a minha boca. E vou entender que o outro também tem tanta dificuldade quanto eu para frear a língua. E aí a gente vai entendendo que a palavra é poder. E nós temos que pensar que, como diz o ditado popular, palavra é igual pedra, e depois de atirada não volta. Então, se eu atiro uma pedra, uma palavra que fere uma pessoa, está feito ferimento. E aí eu vou ter que voltar para cicatrizar isso, porque isso é responsabilidade minha. Então, o que é melhor? Colocar água da paz, como o Chico Xavier ensinou, bota a água da paz na boca e deixa dentro da boca enquanto perdurar a vontade de falar o que não deve. Então a gente deve fazer assim, para a gente conseguir ir purificando as nossas palavras. Márcia, eu também estou nesses momentos, são muitas as reflexões, né? Eu também estou aí junto com vocês. Enquanto eu falo, eu penso em mim também. E Emmanuel continua: quando a pureza associar-se ao nosso raciocínio, olha, está dentro do nosso mundo interno, né? dos nossos pensamentos, né? Quando a pureza associar-se ao nosso raciocínio, diz Emmanuel, identificaremos nossos pensamentos infelizes e deploráveis, identificaremos os nossos pensamentos infelizes e deploráveis, eu vou ler de novo. Quando a pureza associar-se ao nosso raciocínio, identificaremos nos pensamentos infelizes e deploráveis visitação da sombra, diante da qual acenderemos a luz de nossa fé para a justa resistência. Mas para a gente resistir e não continuar pensando mal, e não falar mal, e não agir mal, a gente tem que estar 24 horas conectados conosco, para a gente entender o que se passa dentro de nós e não sair fazendo qualquer coisa. Quando a pureza respirar em nossos corações, o endurecimento espiritual jamais encontrará guarida em nossa alma, porque o calor de nosso carinho irradiar-se-á em todas as direções, estimulando a alegria dos bons e reduzindo a infelicidade dos nossos irmãos que ainda se confiam à ignorância. Então, quando nós conseguirmos, né, manter o nosso coração, que são os nossos sentimentos, procurarmos limpar o nosso coração, nós compreenderemos o próximo e promoveremos a paz e a alegria em torno de nós, que é o que nós queremos. Obrigada, Patrícia querida. Suas palavras me incentivam. E Emmanuel, finalizando, ele fala assim: quando a pureza brilhar em nossas mãos, a preguiça não nos congelará a boa vontade e aproveitaremos as mínimas oportunidades do caminho para abençoar o serviço do amor que o Mestre nos legou. Caridade, a gente pode fazer 24 horas, meus irmãos.
que caridade tem 2 tipos. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Tem a caridade moral e a material. A material é dar algo, uma roupa, 1 quilo, um dinheiro, seja lá o que for, materialmente falando. A caridade moral é dar de si mesmo. Dar de si mesmo é 24 horas. Nós podemos dar de si mesmo passando uma boa mensagem através das redes sociais, emprestando os nossos ouvidos através hoje, né? Tem que ser assim, através do celular, das videoaulas, das chamadas e vai por aí afora. E a gente tem como ajudar os irmãos, mesmo não podendo estar próximos fisicamente. Hoje, com todo o progresso que alcançou a humanidade, tem sempre um jeitinho da gente ajudar o nosso irmão. Não é preciso mais estar fisicamente ali. Hoje, o meio de comunicação nos aproxima e deveremos aproveitar esse meio de comunicação de forma útil, essa aproximação de uma forma útil. Então dá para fazer caridade mesmo estando dentro de casa. E assim foi a mensagem do nosso querido Emmanuel. Ele deixou para a gente falando assim, finalizando a mensagem dele, desse Deus conosco. Bem-aventurados os puros de coração, proclamou o divino amigo. Sim, bem-aventurados os que esposam o bem para sempre, porque semelhantes trabalhadores da luz sabem converter a treva em claridade, os espinhos em flores, as pedras em pães e a própria derrota em vitória, criando invariavelmente o céu onde se encontram e apagando os vários infernos que a miséria e a crueldade inflamam na terra para tormentos da vida. Olha que interessante. Onde o céu se encontra e apagando os variados infernos que a miséria e a crueldade inflamam na terra para tormentos da vida. Então nós temos o material necessário para implantar o reino de Deus aqui na terra, que é o Sermão do Monte. Limpando os nossos corações, aprendendo a nos conhecer, aprendendo a domar as mais paixões que existem dentro de nós estaremos ajudando a implantação do reino de Deus, porque nós estaremos apagando os variados infernos que a miséria e a crueldade inflamam na terra. Por quê? Porque nós não seremos mais pessoas miseráveis. Porque é miserável não só aquele que não tem uma condição financeira boa, econômica boa, mas é miserável também aquele que não consegue compreender. É miserável também aquele que não consegue amar. É miserável também aquele que não tem misericórdia dos erros alheios. É miserável também aquele que não se esforça em perdoar. É miserável também aquele que insiste em não se conhecer e a não trabalhar o seu orgulho e seu egoísmo. Orgulho e egoísmo é deserto. Orgulho e egoísmo é justamente a nossa miséria. Porque quando tivermos amor no nosso coração, não seremos miseráveis nem quando não tivermos nenhuma situação socioeconômica. Quando a nossa situação socioeconômica for 0. Mas nós não seremos miseráveis se tivermos amor no coração. Então o pior miserável, ou o maior de todos os pobres, é aquele que só tem dinheiro, que só tem a situação econômico-financeira, econômico-social. Então entenda, nós ajudaremos a minimizar a miséria da terra, o inferno na terra, a falta de paz na terra, quando nós trouxermos para os nossos corações, nós desenvolvermos, melhor dizendo, porque já está lá em semente, nós desenvolvermos o amor que está lá dentro de nós. O que nós temos que trazer é as condições. E a doutrina dos Espíritos e os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo nos oferece todas as condições para limparmos o campo do nosso coração, retirar de lá os entulhos, o lixo, as pedras, tudo que tiver de ruim nesse terreno.
Ele também nos oferece a enxada, a água e o sol para arar esse terreno e deixar as sementes do amor divino brotarem em nossos corações. Então nós temos duas ferramentas poderosíssimas. A primeira é nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda é o Consolador prometido, que é a doutrina dos Espíritos. Nós temos duas ferramentas para desenvolver o amor em nosso coração, para transformar a nossa vida numa vida melhor, para passarmos pelos sofrimentos de uma forma mais fácil. Porque Jesus disse que o jugo dele era leve, e é verdade, porque é um jugo libertador. Todos os outros julgos da terra são julgos que nos escravizam e que nos mantêm nos ciclos reencarnatórios de dor. Estamos terminando, amigos. Em Alma e Luz, de Emmanuel, no capítulo de número 1, intitulado Ver. Olha que interessante. Tirei só um trechinho que eu achei lindo. Só um trechinho. Emmanuel fala assim: a visão não é exclusividade dos olhos físicos. Olha, a visão não é exclusividade dos olhos físicos, porque tem outras formas de ver. Podemos ver com o coração também. E aí, mas ele vai esmiuçar para a gente sobre as outras formas de visão. Olha que interessante. Ele fala assim: refletir é ver com a consciência. Olha, então quando eu entro nos meus processos de reflexão, que a gente estava falando aqui essa noite, que vocês estavam juntos comigo fazendo, aí na casa de vocês, nós estamos vendo com a nossa consciência, né? E vendo com a consciência e vendo a nossa consciência também. Olha que interessante, vendo com e a nossa consciência. E ele continua: imaginar é ver com o sentimento. Olha! Quantas vezes a gente fala assim: eu imagino que fulano de tal seja assim. Né? Vamos agora imaginar que fulano de tal é o meu irmão encaminhado, que necessita de tanta misericórdia quanto eu necessito de misericórdia. Porque eu tenho tantas falhas. Ai de mim se não fosse a misericórdia dos meus amigos, como a minha vida seria difícil. Eu estaria sozinha caminhando, né? Vamos lembrar disso. E Emmanuel continua: calcular é ver com o raciocínio. Ao invés de calcularmos o quanto que o outro tem de errado, vamos calcular o que já temos de bom para trabalhar o ruim dentro de nós. É melhor esse cálculo. É o melhor cálculo. Esse cálculo é infalível na nossa vida. Até porque eu não vim aqui consertar ninguém. Até porque eu não posso consertar ninguém. Esse é trabalho que só o outro pode fazer por ele mesmo. Eu ajudo, mas eu não soluciono o problema de ninguém. E finalmente eu tirei o último trechinho da reflexão de Emmanuel, maravilhosa. Ele fala assim: recordar é ver com a memória. Recordar é ver com a memória. Que nós possamos ter muitas recordações maravilhosas. Quando eu ficar bem velhinha, eu já estou ficando, né? Mas quando eu ficar bem velhinha, eu vou lembrar desses dias aqui, por exemplo. Recordar das palavras de amizade de vocês, as palavras de incentivo que vocês me deram no chat. Olha que recordação maravilhosa eu vou ter. Recordação que vai trazer alegria e luz para mim, interna. Então eu desejo que vocês tenham maravilhosas recordações ao longo da vida de vocês. Que vocês possam recordar aquele dia, como eu tenho também essa recordação, do dia em que, com todos os esforços da minha vida, eu consegui perdoar uma pessoa, ainda que foi só uma. Mas que bom! Isso não tem nada no mundo que compre essa alegria. Isso aí é o Natal em janeiro, em fevereiro, em março, abril, maio. Porque não tem alegria maior do que libertar o coração da mágoa e do ressentimento, né?
Então que a gente tenha essas boas recordações. Ah, eu me lembro daquele dia que uma pessoa me ofendeu, mas eu olhei para ela com tanto amor. Eu desejei a ela tanta coisa boa na minha vida. E eu sei que um dia, depois daquele olhar, ela se transformou numa pessoa melhor. Não tem melhor recordação, né? Eu é que agradeço a vocês desses milhões e milhões de recordações que vocês vão me permitir ter na vida. Então era isso, gente. Bem-aventurados, limpos de coração. Porque essa faxina interna que vai verdadeiramente me permitir ver a Deus, sentir Deus dentro de mim. Porque Deus já está dentro de todos nós. Nós é que precisamos limpar o nosso coração para ver e sentir a presença do nosso Pai dentro dele. Então eu desejo a vocês milhões de recordações maravilhosas. Muita força para fazer a faxina que vocês precisam, porque eu também vou ter que ter muita força para fazer a faxina do meu coração. Mas que possamos juntos alcançar essa faxina para sentirmos mais e mais a presença de Deus em nossa vida. Obrigada a todos vocês pela paciência imensa comigo esta noite. Lembrando a vocês, talvez vocês não saibam, eu na próxima semana não estarei, agora nós nos visitaremos de 15 em 15 dias. É um mês que eu estou com algumas tarefas em excesso, então eu preciso dar conta delas. Então, nós nos veremos daqui a 15 dias, amigos, ok? Muito obrigada e agora eu convido a todos para nós nos unirmos ainda mais estreitamente o nosso coração em prece, ok? Senhor Deus, nosso Pai de infinito amor e infinita misericórdia. Jesus, Mestre querido, Irmão maior, gratidão eterna por tantos ensinamentos que nos fortalecem, que nos libertam, que nos ajudam a sermos pessoas melhores a cada dia. Gratidão eterna pela doutrina dos Espíritos, gratidão eterna pelos mentores amigos que vêm sempre ao nosso encontro, que nos fortalecem, que têm tanta paciência conosco. Gratidão eterna por morar numa cidade tão linda e gratidão eterna por morar num planeta tão lindo. Só temos motivos para te agradecer e que essa prece cheia de agradecimentos, unidas a tantas outras, possa levar luz e paz ao nosso planeta. Muito obrigada, Senhor. Esteja sempre conosco. Obrigada, amigos. Uma boa noite para todos.